Uma vez nós caminharmos aí na história dos batistas, lembrando aos irmãos que o nosso tema central é a história dos batistas, e nós estamos passando pela história da igreja, né? E isso tem se configurado não um problema, mas um desafio, porque à medida que a gente vai repassando a história da igreja, e aquela ansiedade de chegar logo no ponto a que nós nos propusemos a falar, que é a história dos batistas, a gente vai passando por uma série de outros eventos que a gente começa a entrar em crise. Até que ponto aquilo deve ou não ser apresentado aqui nas nossas lições de escola bíblica dominical. Então vale a pena lembrar também que isto aqui não é uma palestra sobre história dos batistas e nem sobre história da igreja. É uma aula de escola bíblica dominical, onde nós temos toda a abertura para nós debatermos, construirmos, discutirmos, ouvirmos opiniões diversas dentro desse assunto que nós estamos falando, tá? Mas na semana passada, quando nós fechamos o assunto da semana passada, a minha ideia era que hoje nós já falássemos sobre os pré-reformadores. Mas eu penso que existem algumas pontas e algumas lacunas que eu não gostaria de deixá-los no vazio, não é? A ideia é que pelo menos na história da igreja, ainda que ela seja complexa, ainda que ela seja difícil, ainda que ela seja, vamos pensar assim, várias pontas, várias ramificações, há uma expectativa que você pelo menos consiga fazer uma linha de identificação em alguns pontos, tá certo? Então eu vou ter que voltar um pouquinho, ou melhor, parar um pouquinho ali entre o século 2 e 4, só para que você entenda o que você tem hoje a nível de religião no Brasil. Eu acho que hoje você vai entender um pouquinho por que existe um Papa, por que a sede do catolicismo em Roma, da onde saiu isso, quais foram os primeiros passos dessa igreja que você tem hoje instituída, para que lá na frente você entenda onde aparecem aí os batistas, onde que eles caminharam para chegar até esse lugar aí. Não com esse nome, obviamente, isso é um apelido que foi dado a gente depois do século 16, 17, esse nome foi sendo introduzido para a gente, não fomos nós que nos demos esse nome. A primeira igreja batista não apareceu lá com uma placa, Igreja Batista na Alemanha, ou na Inglaterra, ou na Holanda, ou nos Estados Unidos. Não foi assim, tá? Isso foi um nome que foi sendo introduzido na nossa realidade por uma razão, que nós vamos ver lá na frente, tá bom? Então hoje, aqui não precisa mais eu falar, porque na semana passada eu já falei desses pormenores. Depois a gente vai pensar uma aula, onde a gente vai botar nessa aula o que você já viu até aqui, para a gente ir amarrando pontas. A ideia é que você não saia com tanta dúvida, ainda que é inevitável que você tenha alguma dúvida, mas não tanta dúvida, ok? Aqui foi a aula de semana passada. Falamos das heresias, dos erros teológicos e das divergências que começaram a nascer dentro da igreja. Desde Atos 15, que a igreja já vai desenhando aquilo que posteriormente nós vamos chamar de cismas, que são as divisões dentro da igreja. Então lá em Atos 15 a gente vê o primeiro concílio, ali já há uma divergência entre aquilo que a igreja vai ou não adotar como critério para que a pessoa seja inserida dentro desse grupo chamado cristãos, ok?
ok? Ali não tinha esse nome ainda, não tinha talvez nem tão elaborado, nem tão desenhado na cabeça deles essa ideia do que se tornaria o que nós conhecemos hoje como cristianismo. Mas ali a gente já está começando a perceber que no início, já nos primeiros passos da igreja, começam as divergências e os critérios para aqueles que se tornarão membros ou não desse grupo chamado cristãos, que posteriormente seria chamado de Igreja de Jesus Cristo. Então a gente viu, não sei por que fez isso não. A gente viu o que é heresia, tá? Falamos das heresias um pouquinho. Então aí nós falamos dos problemas internos, né? Falamos sobre esses 4 pontos aí: heresias legalistas, os ebionitas, provavelmente dissidentes daquele grupo de judaizantes que é apresentado lá em Atos 15, que não compraram bem a essa ideia do concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja, a primeira assembleia da igreja. Então ali a igreja estabeleceu critérios. Então supõe-se, não é uma certeza, nós estamos trabalhando com história, supõe-se que esse grupo de ebionitas, que surge aí mais ou menos nessa época, que são extremamente legalistas, onde aceita o cristianismo desde que ele seja a manifestação, ou desde que ele seja a expressão da lei de Moisés. Então é um grupo que, na verdade, ele está negando um pouquinho essa ideia da graça. Os ebionitas, eles não dão muita atenção, por exemplo, aos ensinos de Paulo e às cartas de Paulo, tá? Falamos das heresias filosóficas, dentre as quais o gnosticismo era a coisa mais perigosa. O gnosticismo não era reconhecido. O perigo do gnosticismo é como se ele fosse uma hidra, não é? Um bicho de muitas cabeças, que você corta uma cabeça, nasce 3. Porque o gnosticismo é uma ideia. Você não ia num lugar e disse, aqui tem um grupo de gnóstico, uma igreja gnóstica. Não é assim que funciona. Era uma ideia, uma filosofia, um idealismo, um pensamento que estava sendo introduzido no cristianismo. Por quê? Pessoas que vieram de várias religiões, religiões de mistérios, religiões pagãs, religiões gregas, persas, trouxeram isso para dentro do cristianismo, e ali dentro desse cristianismo começaram a introduzir um pouquinho das suas ideias, tá? Então é um grande sincretismo religioso que serviu como base para tantas outras heresias ali no início da igreja. Falamos do maniqueísmo, falamos do montanismo, ok? Que na tentativa de combater o formalismo da igreja, Montano começou a se ver como a voz do Paráclito. Montano começou a se ver como advogado do Espírito Santo, voz do Espírito. Andava com 2 profetisas do lado, Priscila e Maximilian. Eram profetisas que no momento lá de transe, aquela coisa bem mística, aquilo que elas falavam, Montano tinha a ideia de que aquilo era a voz do Espírito Santo, precisava ser obedecido pela igreja, pelos cristãos, ou pelos grupos cristãos ali da sua época. Começou a ir para um lado extremo, começou a profetizar escatologicamente, falar da vinda de Jesus de formas extravagantes, uma vida espiritual totalmente extravagante. Isso causou muito problema dentro da igreja, dentro do meio cristão. E aí levantaram-se então a defesa do cristianismo, os apologistas e os polemistas, foram pessoas importantes na igreja. Os apologistas eram uma frente de defesa em relação aos problemas externos da igreja. Então eram homens que escreviam para imperadores, para pessoas importantes da sua época, na tentativa de minimizar a perseguição, de combater a perseguição. Os polemistas eram aqueles que vinham trabalhar contra a heresia, escreviam contra a heresia, escreviam para os líderes que produziam esses comportamentos heréticos na igreja, tá certo? Chega uma posição para quem
Olha, nessa época aí, falar de punição, da maneira como nós entendemos aí, o cristianismo medieval, não tem muito a ver. A punição aí, na verdade, era o desligamento do grupo, era não dar atenção ao que essas pessoas estão falando. Tá? A punição aí, hoje, vamos pegar um nome aí, era a ideia de excomungar, né? Está fora dessa realidade, não nos pertence, essas pessoas não pertencem a nós. Existiu um herético aí, um herege, melhor dizendo, acho que no 2º para 3º século, ficou muito conhecido, chamado Marcion, né? E esse cara, ele deturpou a Bíblia toda, ele agiu como um Kardec de hoje, de você pegar os evangelhos e dar uma nova roupagem naquele evangelho, principalmente o evangelho de Lucas. Então Marcion trabalhou muito essa realidade. Então a punição, na verdade, era a exposição pública de que o que essas pessoas falavam não tinha valor dentro do cristianismo, e daí até a separação total, tá? Por isso eles começaram a agir como seitas, como grupos totalmente separados, e formaram uma linha doutrinária na sua época, tá bom? Os apologistas, nós falamos, os polemistas. Agora vamos trabalhar isso aqui hoje, tá? Vamos tentar preencher algumas lacunas. A primeira pergunta é: o que aconteceu com os apóstolos? Ok? Porque é importante que a gente saiba essa transição entre a morte desses homens, o ofício desses homens e o que vai nascendo depois desses homens. O que acontece com a igreja depois que essas pessoas elas começam a sumir de cena? Como que a igreja se orienta a partir daí? Quais são as verdades que ela adota? Quais são os caminhos que ela traça? Quem é a liderança dessa igreja agora, depois que esses homens começam a sair do mapa histórico da igreja, tá? Então eu trouxe para vocês aqui algumas realidades sobre essas pessoas, tá? Isso aqui, gente, a não ser Tiago, que foi o primeiro martirizado ali depois de Estevão, mas entre os apóstolos, a gente não tem muitos dados bíblicos, a gente tem tradição, a gente tem escritos antigos, tá? Mas eu quis trazer esse mapa dos apóstolos até para que vocês entendam o cristianismo de hoje e o cristianismo nascente, primitivo, tá certo? Então nós temos aí, eu anotei aqui também, porque lá não vou enxergar, acho que não. Nós temos aí Pedro, que a tradição diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Tem uma linha histórica muito interessante que diz que Pedro estava preso em Roma e ele foge da prisão. E nessa que ele foge da prisão, no meio do caminho, quando ele está voltando quando ele está saindo, tentando fugir de Roma, ele encontra Jesus no meio desse caminho. E Jesus está, na verdade, indo para Roma, não é? E ele encontra com Jesus e Jesus diz para ele: você vai para onde? Ele pergunta a Jesus: para onde o senhor vai? Né? E Jesus diria para ele assim: estou indo para Roma para ser crucificado. E ele ali fica tão sensibilizado, com a consciência tão pesada, que ele volta para Roma, e lá ele é martirizado e pede para ser colocado de cabeça para baixo na cruz, por não se sentir digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Irmãos, isso não está na Bíblia, isso é tradição, isso é história, pode ser verdade, pode não ser, tá bom? Mas é bom que você entenda isso. Nós estamos lidando com história, então às vezes tem versões diferentes, e eu estou trazendo isso para você. André foi crucificado em forma de X, já não foi nem de cabeça para baixo nem em pé. Tiago é o que nós temos aí na Bíblia, que foi decapitado por Herodes Agripa I, tá? Isso aconteceu basicamente em 44 da era cristã. Nós temos aí João, que foi prisioneiro na ilha de Patmos, morreu em Éfeso. João, durante o tempo que ele foi colocado em Patmos, foi o tempo da escrita do Apocalipse. Tá? E é interessante que a gente saiba disso, porque assim como Paulo estava na prisão e escreveu várias cartas,
Você vai ver lá, por exemplo, em Efésios capítulo 6, que é a armadura cristã, não é lá que tem isso? Efésios capítulo 6. E ali fala do capacete da fé, da espada do Espírito, do escudo, da couraça, das sandálias do Evangelho. E por que Paulo usa essa descrição? Porque isso está na frente dele. Isso está diante dele, ele está preso, e na porta da sua cela tem um guarda romano, e ele vislumbra a farda, a indumentária, o look desse guarda, e escreve ali, baseado no que ele está vendo, aquilo que é a armadura do crente. Na ilha de Patmos, João não está vendo pedra de ouro, rua de ouro, portas de jaspe. João não está vendo nada disso. Ele está num lugar hostil, pedregoso. Mas ele recebe de Deus essas visões, essas ilustrações a respeito do Apocalipse. Então, muito do que nós temos no Apocalipse, isso é interessante para nós, pois a simbologia do Apocalipse era algo que João precisava entender para informar. Então, aquilo que ele vem trazendo ali, o céu vai ter rua de ouro. Por que isso? Não é que o céu tenha rua de ouro. A ideia é que você entenda o valor deste lugar. E aí vai Deus dizer para João aquilo que ele nunca viu. Como é que você vai dar valor ao que você não sabe? Como que você vai dar valor àquilo que você nunca viu? Então Deus precisou tratar com João até certo momento, dentro de uma realidade perceptível por ele, tá? O Apocalipse, ele é escrito para motivar a igreja e não para pôr medo nos cristãos. Hoje tem crente que tem medo de ler o Apocalipse, porque lá no Apocalipse não, ele foi escrito para mostrar a vitória da igreja e a vitória de Jesus Cristo. Então, quando você for ler o Apocalipse, vai buscar isso lá nele, porque ele foi escrito para você entender o que é a vida cristã e a vitória. Tem sofrimento? Tem, mas tem vitória também, tá? A gente vê ali Filipe, né, morte natural, possivelmente em Hierapolis. Bartolomeu, possível martírio na Índia. Tomé, possível martírio na Índia também. Mateus, trabalhou na Etiópia, também possivelmente sendo martirizado lá. Eu não coloquei ali, mas depois eu encontrei esse dado também. Você tem ali Judas Tadeu, que foi martirizado na Pérsia. Você tem Tiago, filho de Alfeu, que não se sabe para onde ele caminhou. Talvez até se encontre alguma coisa, mas eu não encontrei, tá? Até porque quando a gente vai buscar essas informações, a gente precisa ter um certo cuidado com as fontes, para não trazer coisas. Às vezes a gente acha fontes que traz uma informação, mas para mim ela fica assim um pouquinho complexa, aquela fonte. Eu não sei se aquilo dali, a pessoa está viajando na maionese ou se realmente ela está trazendo uma coisa consistente. Então eu prefiro ficar com os livros antigos nessas informações, tá? Você tem ali Simão, o Zelote, talvez em algumas traduções o nacionalista, que também foi martirizado, e você tem Matias, que também foi martirizado na Etiópia. Quem é Matias? É o que substituiu Judas Iscariote, que na Bíblia a gente não ouve mais falar dele, né? Mas a tradição traz essa informação sobre Matias. Observe uma coisa ali, irmãos. Quantos ali estão sublinhado o nome? Você consegue ver lá? 8. Fora Mateus ali que eu não sublinhei, tá? Mas, ou seja, mais da metade, 2/3 dos apóstolos foram martirizados. Aquelas promessas de Jesus não eram para eles? Vamos pegar mais 2 aqui, só que não está aí entre os 12, tá? Tiago, irmão de Jesus, morto a pauladas e jogado do pináculo do templo. Apóstolo Paulo, decapitado em Roma. Que cristianismo diferente do que a gente tem hoje. Verdade ou não é?
Porque esses homens andaram com Jesus e tinham uma perspectiva das promessas de Jesus na vida deles. Agora, o problema é que normalmente se deleta da Bíblia algumas coisas. Parece que existem textos na Bíblia que eles só servem para ornamentar a Bíblia. Parece que eles estão aqui para ser lidos no domingo, mas sem função efetiva na vida dos crentes. Aliás, tem alguns crentes que parece que são totalmente blindados contra algumas informações bíblicas e algumas informações que saem do púlpito. Existem crentes que parece que têm uma blindagem sobre a sua vida, que aquela informação não entra na vida daquele crente de forma nenhuma. Olha o que esse texto diz aí, ó. Deixa eu ler para você aqui. Isso é Jesus dizendo, né? Espera aí, irmãos. Onde é que é? Aqui. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora vai ser dado a você o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Até aí tá bacanão, né? A gente pega esse texto aí. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem na luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas nós profetizamos em teu nome, mas nós curamos em teu nome. Eu nunca conheci vocês, ok? Por isso que eles se entregavam. Essas palavras eram muito vivas no coração deles. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Eu vim trazer espada, pois eu vim para fazer que o homem fica contra o seu pai e a filha contra a sua mãe. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não será digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não
não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. E quem acha a sua vida vai perder, e quem perde a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Dá para entender ou precisa desenhar aqui, irmãos? Acho que não precisamos falar nada sobre isso, não é? Mas são palavras, são alertas, pois não? Então tem uma linha teológica, até a comentário geral, que no Brasil vai ter um reavivamento da igreja quando tiver uma tribulação espiritual, quando tiver uma perseguição. E o que o senhor fala sobre isso? Bom, isso daí são especulações, baseado no que aconteceu provavelmente no século XVIII, com o avivamento na Inglaterra, tá? Através de John Wesley, 17 ou 18, ok? Então assim, há essa especulação, até porque se você estudar a igreja primitiva como nós estamos fazendo aqui, você vai ver que o momento mais avivado e mais crescente da igreja é justamente quando ela está na perseguição. No momento que ela passa a ser institucionalizada, no momento que ela se torna estatal, ela começa no seu esfriamento e no seu declínio, tá certo? Então isso aí são especulações, até sensacionalistas. Pode ser verdade? Pode, ok? Mas por enquanto são especulações. Esperamos que a igreja desperte e viva o avivamento sem necessidade de perseguição. Para que a gente tem que esperar a espada nas costas da gente para falar em nome de Jesus? Na verdade, vamos nos avivar agora. Agora, quando a gente fala de avivamento bíblico, o que é isso? São manifestações exponenciais e emocionais? O que é isso? É vir para a igreja e a igreja está cheia de gente e todo mundo ali num envolvimento, num clima espiritual? Eu acho que não se resume a essa realidade. O avivamento da igreja é os crentes orando. Quer ver essa igreja avivada? Quando semana de oração, a igreja começa a estar cheia. Quinta-feira no culto, a igreja começa a estar cheia. Domingo, a igreja começa a estar cheia. E aí a gente começa a pensar assim, vamos sair das quatro paredes. E a gente começa a influenciar a sociedade. E a gente começa a levar o evangelho, ele começa a salvar e libertar pessoas. E aí começa a entrar dentro da casa, sua casa começa o avivamento lá. Os seus começam a entender o evangelho de Jesus. Os seus começam a viver em torno da palavra de Deus. Os seus começam a entender assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E aí você traz isso para dentro da igreja. E aí sim a igreja começa a se tornar uma igreja viva e poderosa. É por aí que começa o avivamento. O avivamento começa no dobrar de joelhos da igreja. Agora, irmãos, hoje vamos, não tem nada contra o que eu vou falar aqui agora, tá, irmãos? Irmãos, nós temos irmãos nossos que estão morrendo lá no Iraque, o Estado Islâmico tem crente lá, vamos convocar a igreja para orar. Por exemplo, hoje é dia mundial, se eu não me engano é hoje, de oração pró-missões, não é? Mundiais. Vamos fazer um grande mutirão para isso? Vamos vir aqui amanhã, 7 horas da manhã para orar? Aí vem 10 pessoas. Aí o Sérgio Moro convoca o povo para sair para a rua. Aí você vai. Você vai de bandeira. Não sou contra isso não, tá, gente? Eu acho que o povo tem que se manifestar mesmo. Do jeito que está, a sociedade tem que se manifestar. Mas nós precisamos entender que o reino não é deste mundo. Ok? Que a nossa prioridade é os nossos irmãos e o reino de Deus. Nós somos cidadãos desta pátria celestial. E nós não podemos negligenciá-la. Você não vai abrir mão do seu país, porque você é cidadão brasileiro, você precisa lutar pelo seu país. Agora, você precisa entender que você tem uma outra luta também. Você também tem uma outra realidade que não pode ser negligenciada da mesma forma. Então é a partir desse momento, Brito, que a gente começa a entender o avivamento na igreja. Esse processo onde a igreja vai se interessando pela igreja e pelo reino de Deus, e aí se torna a coisa mais avivada, tá? E poderosa a igreja, tá bom? Eu estava falando alguma coisa.
Então nós vimos aí que o evangelho daquela época, um pouquinho diferente do evangelho de hoje, né? Hoje a ideia é uma coisa assim mais light, uma coisa mais bacanona, uma coisa mais, um lugar de gente feliz, né? Um lugar de adoração. Tudo isso é igreja também, mas igreja também é martírio. Igreja também é sacrifício. Você imaginar, por exemplo, que famílias inteiras, né, capazes de ir até a morte. E hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de sair da nossa casa para vir ao culto, porque é muito longe, 10 quilômetros. Mas eu tenho carro. Mas é muito longe hoje. Hoje não dá. Hoje tá chovendo. Hoje vai passar um programa bacanão na televisão. Eu não posso ir. É muito arriscado. Não vou. Hoje tem passeata. Não posso ir na igreja. Então, por muito pouco, nós deixamos de viver um evangelho mais autêntico e mais real, tá? Então, vamos lá. Então aí nós vimos aí uma ideia mais ou menos dos apóstolos. Então você vê muito martírio, muito sofrimento. Quem estudou 1 Pedro também viu essa realidade da perseguição, até porque esses homens não abriam mão de uma vida digna do evangelho, por isso eram martirizados. Não havia muita negociação. Aqueles que negociavam foram aqueles que foram rejeitados depois, que deu aquele problema lá na frente que nós falamos na semana passada, a dificuldade da igreja aceitar essas pessoas que entregaram, por exemplo, escritos que a igreja considerava importantes para ser queimado por Diocleciano, por causa da perseguição. Ou aqueles que negavam Jesus com medo de serem presos, de perderem os seus bens ou de perderem a sua própria vida. Mas aqueles fiéis que nunca negaram a Jesus, e esses então passaram toda essa dificuldade, tá bom? Vamos para adiante então. À medida que os apóstolos vão saindo do cenário, não é? E diante das heresias, das perseguições e das divisões, a igreja adotou 3 procedimentos básicos para lidar com esta realidade, tá? Procedimentos esses que, de certa forma, nos influenciam hoje, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, tá? Começou aí, então, a ideia do cânon bíblico. O cânon bíblico... Não, isso aqui é outra coisa. O cânon bíblico... Vamos falar de cada um deles? Espera aí. Ok. O que é cânon, né? Além de marca de uma máquina fotográfica boa, por sinal, né, Tiago? O cânon, ele em grego, canoni, significa régua. Aquilo que é usado para medir alguma coisa. Medição. Vamos passar régua. O que é que nós estamos falando? Vamos nivelar. Vamos colocar no eixo isso aqui, tá? Também traz a ideia de uma cana que era usada exatamente para fazer essa medição. Às vezes, pessoas que trabalham com obra, ela tem aquela régua, aquela madeira, né? O prumo, não sei como é que diz isso, não é? Que faz essa medição, esse nivelamento. Então, muita coisa está sendo escrita e os apóstolos estão sumindo do cenário. E esse grupo está crescendo e ele está sendo invadido tanto externamente como internamente. E nós precisamos então lutar pela integridade desse grupo, nós precisamos lutar pela pureza desse grupo, nós precisamos lutar pela doutrina desse grupo. Então nós precisamos também ter aquilo que nos direciona como comunidade cristã. Então vamos recolher o que é que nós temos. E aí começa o procedimento do que nós entendemos hoje como cânon do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento, de certa forma, ele já estava mais aceito e mais estabelecido. Mas o Novo não. O Novo estava sendo
construído? Quais eram os critérios para que esse livro entrasse aqui? Esses 27 livros do Novo Testamento, tá? Primeiro, sinais de apostolicidade. Foi um apóstolo que escreveu? É importante que você tenha isso que eu estou falando agora em mente, porque depois, na lâmina seguinte, provavelmente, não, um pouquinho mais na frente, nós vamos ver a validade desse termo apóstolo hoje. Ok? Entender se há espaço para esse termo, para esse papel apostólico na realidade hoje, do século 21. Então ele precisava ter sinais de apostolicidade. Foi um apóstolo que escreveu? Foi alguém que conviveu com ele? Ele ditou aquilo? Como é que é isso? A gente consegue ver isso aí dentro? Qual é a eficácia desse material na edificação dos grupos que nós estamos aqui como cristão da igreja agora? Por que isso? Porque o canon bíblico, muita coisa que está aqui já tinha um valor para os cristãos, já influenciava a comunidade cristã de alguma forma. Não é algo que eles sacaram da gaveta e vamos ver isso aqui. Não. Muitos livros ali, cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, já estavam cumprindo um papel eficaz nos grupos. Carta de Pedro, carta de João, evangelhos escritos de homens que andaram com Jesus, já estava ali tendo essa influência na vida deles. Outra está aí, é a concordância com a regra de fé, que nós vamos ver na próxima lâmina. Consciência universal da igreja dirigida pelo Espírito Santo. O que é isso? Na hora da escolha, essa unicidade da igreja e essa consciência de que o Espírito Santo está agindo para que aquilo fosse daquela forma. É aquela fala de Tiago, lá no primeiro concílio, né, que eu disse para vocês, como que a igreja é importante, como que o valor e a autoridade da igreja é importante, como que a anarquia é perigosa, como que grupos facciosos dentro da igreja é perigoso, o sectarismo dentro da igreja é perigoso, porque quando essas coisas estão presentes, a gente não consegue falar como Tiago, pareceu bem a quem? Ao Espírito e a nós que fosse dessa forma. A igreja tinha essa autoridade. Pois não. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ver na sua pergunta é: o que você está chamando de igreja católica? Eu preciso saber o que é essa igreja católica agora, tá? Porque o termo católico, ele entra na história da igreja mais ou menos em 170. Né? Não sei se foi Irineu ou Inácio que escreveu uma carta à igreja de Esmirna, e ele vai usar esse termo catoliquez, que significa universal, junto. Mais nova. Veja bem, Marília, nós vamos falar de uma igreja corrompida, pervertida, na contramão do que nós entendemos ser o Evangelho de Jesus, provavelmente depois do século IV, quinto século, é que ela vai se firmando desta forma. O canon bíblico é antes disso. Então nós estamos aqui falando, por enquanto, de igreja. Tá certo? Então essa ideia do católico, eu vou falar um pouquinho mais na frente, ela entra posteriormente como uma designação universal da igreja. A ideia de nós termos um corpo, a igreja precisa se ver como uma. Então é católico. Posteriormente é acrescentado mais dois nomes. E agora eu sou igreja católica apostólica
romana, tá? Então, aí que começa a entrar a diferença da realidade da igreja, tá bom? E nós vamos ver hoje por que é romana. E por que não é de Jerusalém, que foi lá que nasceu o negócio, né? Devia ser de Jerusalém, mas não foi, mas não é romana, tá? Então, essa consciência universal, essa consciência católica da igreja, essa consciência grupal da igreja, precisava perceber se isso estava presente na escolha desse material, né? Pois não. O catolicismo hoje, Elcio, ele entende o termo católico para além de universal no sentido de um corpo de pessoas única, uma única religião, uma única igreja. Ele entende que o católico é aquele que ele também aceita todo o credo da igreja. Tudo que vem dali é aceito completamente sem crítica. Então o termo católico vai para além, para eles hoje, da realidade de um grupo universal de pessoas. Mas aquilo que eles dão também tem que ser aceito como um todo. Eles ampliaram a ideia do termo católico, tá? Tudo junto ali, tem isso sim, tá? Vamos lá. Só não somos romanos, somos católicos, igreja católica, apostólica, bíblica, tá bom? Então vamos lá. Então, é isso que nós estamos falando. O termo católico significa universal. Ele significa, o termo se traduz por universal, tá? Vamos lá, gente. Outra forma que a igreja trabalhou foi a declaração de fé, o credo, né? O que é declaração de fé? O que é um credo? É uma declaração de fé para uso público. O Novo Testamento não estava do jeito que a gente está aqui com ele agora. Então a igreja precisava se orientar por alguma coisa, tá? Você vê aí parte do credo apostólico, tá certo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só Filho de Deus, único Filho de Deus, nosso Senhor. Eram afirmações a respeito da pessoa de Jesus Cristo e de Deus. Tá certo? Então o sujeito, quando convertia, era apresentado isso aí para ele. Você crê nisso aqui? Isso aqui é a nossa declaração de fé. Você crê nisso? Ok? Até hoje nós temos essa realidade, tá? Depois veio essa figura aí que vai ser importante você entender aqui nesta manhã, que é o bispo monárquico. É daqui que vai se originar o que nós temos como papado hoje. Quem é o bispo monárquico? Você vai ver ali os oficiais da igreja, tá? Então você tem ali apóstolo. O que é um apóstolo? Você não vê mais esse termo na igreja primitiva. Você não vê mais igreja falando de apóstolo, porque apóstolo foram quem? Os 12. Nós temos na Bíblia um 13º apóstolo que tem uma dificuldade enorme de se firmar nesse sentido. Tanto que ele defende o seu apostolado. Porque a ideia de apóstolo é aquele que teve uma visão ótica, ocular de Jesus Cristo. Marcos não foi um apóstolo, Lucas não foi um apóstolo, ok? Apóstolo foram os 12. Esse nome não entra mais. Ah, pastor, por que tem o apóstolo Michelangelo, o apóstolo fulano de tal? É justamente essa necessidade que tem no ser humano de poder. Sabe por quê? Se eu sou apóstolo, depois de mim vem quem? Jesus, filho. Não tem gente acima de mim. Você vê que nem a igreja católica, que tem vínculo de documentos com a igreja primitiva, que reivindica esse vínculo, eles têm essa ideia de apóstolo entre eles. Não é? Mas um homem quer poder. Por isso que é muito difícil, às vezes, para alguns pastores ser batista. Sabe por quê? Porque hoje, quando eu sentar naquela mesa a despeito de toda a autoridade espiritual, o poder agora é de quem? É da igreja. É da igreja. Você reuniu aqui nessa assembleia e falou, pastor, o senhor está ensinando heresia, nós gostaríamos que o senhor deixasse a sua função. Eu vou fazer o quê? A igreja é minha, irmãos, ninguém me tira daqui porque eu sou um apóstolo.
Por isso que é difícil ser pastor batista. É bom ser crente batista, né? Ser ovelha batista é um barato, porque você acha que você é dono de tudo, de todo mundo, do pastor, você manda, desmanda, você é um barato. O crente batista, às vezes, ele tem dificuldade de assumir a responsabilidade, mas mandar, ele gosta de mandar, malandro. Ele gosta de mandar no negócio. Dá, você quer, porque outra quer, dá, vai, o pastor vai me visitar agora, hein? Não é bem assim, tá, irmãos? Existe uma realidade, uma autoridade espiritual. Agora, a instituição e as decisões, por isso que a igreja precisa ser uníssona, para que o Espírito haja na igreja, para que o Espírito faça a obra na cabeça da igreja. A igreja precisa estar unida nesse sentido, tá? Então você tem ali o apóstolo, você tem o bispo, tá? Nós vamos falar sobre o bispo, o diácono e o presbítero, tá? A ideia do bispo, ele vem até um pouquinho à frente. Tá? O presbítero ainda vem antes um pouquinho dessa realidade do bispo. Por quê? Até entre os apóstolos não havia primazia. Quem é o apóstolo mais importante? É Pedro? Bom, mas no primeiro concílio da igreja, Pedro estava presente como alguém dando relatório de alguma coisa. Quem era o líder daquele concílio? Tiago. Ele foi o líder ali naquele momento, mas você não vê primazia no apostolado. Pastor, por que Batista não usa presbítero, bispo e tudo mais? Porque nós entendemos no Novo Testamento que as referências a presbítero, que é um ancião, a bispo, que significa administrador, tá? E a pastor, dizem de uma mesma pessoa. Não há diferença. Por exemplo, quando você lê Tito capítulo 1, ali a partir do verso 5, o apóstolo Paulo abre falando a palavra presbítero e muda para bispo no mesmo texto, no versículo 7. É como se ele estivesse falando da mesma pessoa. Então os batistas entendem que a função pastoral, que é o guia espiritual, o orientador espiritual, o administrador espiritual, ele já reúne em si essas realidades. Ok? É errado a igreja ali ter presbítero, bispo? Não, são designações apenas. O bispo quem era? Era aquele sujeito que andava de igreja em igreja vendo a questão da administração, ou então dentro da sua própria igreja. Tinha lá um líder, tinha lá um presbítero, e ele era parte administrativa da coisa. Por isso que o nome tem esse significado, episcopos, administrador, era só isso. O presbítero eram anciãos da igreja que cuidava também, auxiliava espiritualmente. Não tinha muito essa primazia, quem é mais importante do que o outro. Mas quando as heresias começaram a entrar, quando começou a haver a necessidade da igreja se defender, muitos daqueles polemistas e muitos daqueles apologistas eram bispos de igrejas. E eles começaram então a se destacar dos outros. E a igreja passou naturalmente a confiar nessas pessoas a sua segurança e o seu ensino. Então começou essa persona, essa figura do bispo a aparecer mais. E aí vem aquela ideia, poxa, eu tenho uma igreja aqui em Antioquia, tem 3, 4 bispos, mas tem um que é mais reconhecido. E esse bispo começa a ter primazia ali dentro. Você vê aqui, olha, as razões por que surge. Nós precisamos de líderes que enfrentem a heresia, que enfrentem a perseguição, e esses caras começam a aparecer. Isso é natural, isso é uma liderança natural que surge dentro da igreja. Também tinha essa necessidade de uma igreja una. Quem são os cristãos de fato? Porque está tão misturado. É o problema que nós temos hoje, por exemplo. Quem são os batistas de fato? Porque você vem aqui nessa igreja batista, a liturgia é uma.
Você vai ali na Igreja Batista Betel, a liturgia é outra. Se você for na Igreja Batista de uma outra cidade, de repente você vai escandalizar. Ué, mas aqui, interessante, não parece uma igreja batista? Aí você vai numa outra igreja batista extremamente clássica, não tem um instrumento. Está lá um piano, um órgão. Então a necessidade de um padrão fez com que começasse a surgir essa ideia do bispo monárquico. É o líder dos bispos dentro da igreja. Então tem mais de um bispo naquela igreja, tem lá um que é o líder do negócio, tá? A partir daí começa aquela ideia, o bispo de Roma, ele começa a ter primazia maior do que os outros e reivindicar para si isso. Por quê? Roma, capital do império, Roma, o centro dos acontecimentos, a igreja de Roma, a mais rica, a igreja de Roma, a mais poderosa. As igrejas e cidades concorrentes começam a entrar em declínio. Antioquia começa a entrar em declínio, outras, Constantinopla, que depois possivelmente foi a capital, né? Roma parece que passa para o império para Constantinopla. Esses lugares começam também a declinar e a igreja de Roma começa a se firmar. E ela começa a reivindicar então para ela o direito da primazia sobre as outras. Ou seja, o que sai daqui começa a tomar uma atitude centralizada. E o bispo de Roma começa a tomar a primazia sobre os outros bispos. Daqui, irmãos, o que vai nascer posteriormente? O que nós entendemos como papado. Tá? Que vai se estabelecer mais na frente, quando a igreja começa a se tornar mais estatal. Mas aqui a igreja já começa a desenhar isso. E junto com isso, começa então a doutrina da sucessão apostólica. Ora, se nós temos um bispo primaz, então lá entre os apóstolos deveria ter um que era... se destacava dos outros. Quem é esse cara? Vamos lá olhar? Aí está lá Jesus dizendo para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, vou te dar as chaves do reino. Então Pedro deveria ser o apóstolo mor da igreja, não é? E a gente olhando um pouquinho a história de Pedro, principalmente lá em Mateus capítulo 16, quando tem esse diálogo, né? Tu é pedra, ali tem uma controvérsia enorme, porque Jesus usa duas palavras distintas naquele trocadilho de palavras ali, não é? É como se ele estivesse dizendo: tu és Pedro, tu és pedra. Pedro igual a pedra. Eu acho que eu desenhei isso, não? Não, só botei aqui no meu papel. Tu és Pedro. É que eu não trabalho com coisa, eu peguei só o rascunho meu. Tu és Pedro, ele usa Petros, uma palavra masculina, uma pedra. Tu és uma pedra. E ele usa Petra, na segunda fala, sobre esta pedra, sobre esta Petra, palavra feminina, que dá a ideia de rocha, de uma coisa mais estruturada. Então não é como se Jesus estivesse dizendo: não é sobre esta pedra, mas é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Só para eu não perder o raciocínio, tá, Walter? Alguns vão dizer que essa rocha que se estrutura e que se estabelece como a edificação da igreja é a afirmação de Pedro que vem antes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é em cima desta afirmação, desta pedra fundamental que Pedro fala, que Pedro joga através da sua palavra, que a igreja então nasceria, e não sobre a vida de Pedro, até porque o próprio Pedro posteriormente ele vai dizer que Jesus é que é a pedra angular, que é sobre ele que é o fundamento da igreja, tá? Mas tem outras teorias também. Fala, Walter. Isso. Essa é a interpretação clássica dos batistas. Mas, por exemplo, você tem aí um cara contemporâneo, e ele é bom demais, chamado Carson. O Diego já deve ter lido Carson,
O Carson é ferão. E quando você vai ler o que Carson diz sobre esse texto, ele caminha para uma outra linha. Você já leu o Carson lá falando sobre isso, não? Comentário de Mateus que ele escreveu. É muito interessante porque ele vai dizer que não, que os apóstolos também foram essa pedra que se erigiu o edifício, né? E que o medo de se negar essa ideia de Pedro ser realmente primaz, porque a Igreja Católica colocou muito terror em cima disso, muitos retroagem, tá? Mas a ideia mais clássica, a interpretação mais aceita entre os batistas é essa ideia aí que você acabou de falar agora, tá? Pô.